Olá a todos, eu sou a aluna Daniela Oliveira da Silva e o meu trabalho, o tema é Mecanismos de secreção e controle da produção de ácido no estômago. Então eu vou explicar um pouco sobre o estômago e a digestão, sobre as secreções gástricas, os processos celulares envolvidos, representações e imagens desse mecanismo, sobre a gastrite, os sintomas da gastrite, sobre o tratamento, sobre desequilíbrios nos níveis de ácido, pH no sistema digestório, relações da gastrite e úlceras, sobre a hipocloridia e sobre tratamentos. Não podemos deixar de falar sobre o estômago e a digestão para entender esse assunto. O estômago ele possui a função de armazenar o alimento logo após a refeição e fazer a mistura com as secreções gástricas e enviar o alimento para o intestino. Em quase todas as paredes do estômago, nós temos a presença de glândulas gástricas que secretam suco gástrico. A principal enzima do suco gástrico é a pepsina. Ácido clorídrico é secretado pelas células parietais e tem importantes funções. Essas secreções são reguladas por hormônios como a gastrina e a enterogastrona. O estômago secreta cerca de 2,5 litros de suco gástrico por dia. As principais secreções exócrinas desse órgão são proenzimas e o ácido clorídrico. O suco gástrico é formado basicamente por água, ácido clorídrico e enzimas digestivas. As células secretoras de muco são abundantes entre as células superficiais da mucosa gástrica. E íons bicarbonato também são secretados. As principais secreções exócrinas desse órgão são as proenzimas, como o pepsinogênio, que são elaborados pelas células principais ou péptidas, e o ácido clorídrico, o HCl, produzido pelas células parietais ou oxínticas, e que também produzem o HCO3-, o qual ganha a corrente sanguínea por antíporte. As células secretoras desse muco são abundantes, e entre as células superficiais da mucosa gástrica, íons bicarbonatos também são secretados e ficam retidos no muco, criando uma barreira protetora como um gel alcalino que mantém a superfície da mucosa gástrica em uma faixa de pH que varia entre 6 e 7. Mucinas são secretadas por células mucosas localizadas no colo das glândulas gástricas e pelas células epiteliais superficiais do estômago. A secreção de mucina e de HCO3- formam a barreira mucosa gástrica, cuja função é a portadora do epitélio contra enzimas e a secreção ácida do estômago. Eu achei que seria interessante trazer algumas imagens. E eu coloquei essa daqui, que é uma representação em imagem dos mecanismos de secreção gástrica. Então, mostra as células e esses mecanismos. Além de falar um pouco, tem essa imagem para que vocês possam tentar compreender como funciona esses mecanismos. Desequilíbrios nos níveis de ácido. Olha, as secreções gástricas e a produção de ácido no estômago fazem parte do nosso sistema digestório e não representam um problema ou uma doença em si. O problema ocorre quando nós temos desequilíbrios nas secreções e nos níveis de ácido. Quando isso ocorre, no nosso estômago, problemas como gastrite pode aparecer. A superfície da mucosa gástrica tem uma faixa de pH que varia entre 6 e 7. Então, tanto o excesso de ácidos, do nível de ácido, níveis altos podem mostrar e aparecer problemas, quanto também os níveis mais baixos, ou seja, a falta. Então, desequilíbrio é causado pelo ou excesso ou pela falta. Com o excesso, nós temos problemas como a gastrite e com os níveis baixos, ou seja, a queda dessa produção, nós temos também problema como a hipocloridria. E aqui eu trouxe um mapa do pH no trato digestivo. As partes mais quentes, que é o vermelho, o laranja, os amarelo e os tonzinhos de verde, são as partes mais ácidas. A parte verde mais forte é a parte neutra. As partes em azuis
em alguns tons de lilás, e no lilás bem forte, que é o puxado para o roxo, é a parte alcalina. E nós podemos ver ali o estômago, que está na parte mais ácida, está todo de vermelho, que é a parte mais ácida do sistema digestório. Então, para vocês terem uma noção de como é a acidez nessa área. Então, o estômago, juntamente com o esôfago, estão compartilhando a cor vermelha, que significa que é muito ácido. E agora vocês vão ficar com a parte do relato pessoal, em que eu associei o trabalho, uma parte do trabalho que fala sobre a gastrite, com uma situação que já aconteceu comigo. Eu fiz isso no intuito de vocês poderem ter uma melhor visualização. Não só falar, mas colocar algumas imagens e contar coisas, fatos verídicos que ocorreram comigo. Gente, eu resolvi adicionar relato pessoal, porque eu achei que ficaria bem mais interessante e dinâmico o meu trabalho. E então, no início do ano, eu já tive uma situação, né, que tem a ver com trabalho. Já passei por uma situação que tem a ver com trabalho. Eu comecei a sentir sintomas como dor no estômago, mal-estar, enjoo, entre outros desconfortos. E aí eu resolvi procurar um médico, que é um gastroenterologista, que é especialista nessa área, e ele me passou uma endoscopia. E eu fiz e descobri que eu estava com gastrite. O tratamento que eu segui teve medicamento, mas não foi só medicamento. Teve mudanças nos meus hábitos alimentares, por exemplo, cortar refrigerante, frutas ácidas como abacaxi, como a laranja, o limão, e também alguns alimentos como o chocolate, o café, por conta da cafeína, que pode acabar trazendo alguns danos, né? Como o aparelho digestivo, o estômago está irritado. E também não só cortou alimentos, como mudou alguns hábitos alimentares meu. Por exemplo, ele recomendou fazer mais alimentações durante o dia, só que com uma quantidade de alimento menor do que comer muito alimento em pouco espaço de tempo. E também evitar comer no horário próximo de dormir. E algumas outras mudanças. Então, esses passos que eu segui são os passos normalmente que as pessoas que desenvolvem a gastrite seguem também. E esse meu problema foi em janeiro, agora nós estamos em novembro e eu já não sinto mais dores no estômago. A gastrite é a inflamação da parede do estômago e acontece quando a acidez aumenta tanto no nível que começa a agredir o órgão. Quando essa inflamação evolui, ela pode causar uma ferida mais grave, que é a úlcera, mas é possível ter a úlcera sem nem ter apresentado a gastrite. A gastrite está relacionada ainda à bactéria H. pylori, que está presente na água e nos alimentos, e que quando é ingerida, esse micro-organismo passa a morar no estômago e começa a estimular a produção de ácido. Algumas pessoas têm um sistema de defesa mais forte e conseguem se proteger melhor, mas quem tem baixa imunidade pode acabar apresentando a gastrite. Essa bactéria pode acabar provocando a gastrite nessas pessoas. E as pessoas podem apresentar sintomas bem desconfortáveis. Agora vocês vão poder saber quais são os sintomas da gastrite. Os sintomas da gastrite, ele pode ser bastante desconfortável e permanecer mesmo após a pessoa tomar antiácido, como Sonrisal ou Gavisco, por exemplo. Então, é muito importante que um gastro possa avaliar a pessoa para poder identificar o que está causando essa gastrite e iniciar um tratamento mais adequado. Os sintomas mais comuns são dor no estômago em forma de pontada, barriga inchada e dolorida, dor de cabeça e mal-estar geral, arrotos frequentes, perda de apetite, vômito ou ânsia de vômito e a sensação de estômago muito cheio. Esses são os principais sintomas que uma pessoa que está com problema de gastrite pode sentir. O tratamento para gastrite ele pode ser feito com o uso de remédios como o omeprazol e com a dieta. E também existem plantas
medicinais, como espinheira santa, que podem auxiliar no combate ao sintoma de gastrite. O tratamento deve ser direcionado por um gastroenterologista, que geralmente solicita endoscopia para poder verificar as gravidades das lesões que foram causadas na parede do estômago. Esse exame pode ser feito antes de iniciar o tratamento e após 2 ou 3 meses que você iniciou o tratamento para verificar se está dando certo e se está tendo efeito o tratamento sendo feito. Eu trouxe aqui essa imagem que ela mostra uma úlcera gástrica causada pela gastrite. Então, vocês podem ver que ali nas paredes do estômago tem algumas feridas que foram causadas, pelo desgaste, pela acidez extrema agredindo as paredes do estômago, acabam ocasionando essas feridas, que são as úlceras gástricas. Eu coloquei essa imagem porque eu achei que seria uma forma melhor de vocês poderem visualizar. Agora eu vou falar um pouco sobre a hipocloridria, que, como eu falei, tanto o excesso quanto a falta, a queda desses níveis de ácido podem ocasionar problemas. Eu vou falar mais resumidamente sobre a hipocloridria, porque eu falei já um pouco, sobre a gastrite, então eu vou falar sobre a hipocloridria só para vocês terem noção de como esses desequilíbrios podem afetar de diferentes modos. A hipocloridria é uma queda da produção do ácido clorídrico, que é o HCl no estômago, que leva a desconforto gástricos no corpo do paciente. Esse problema é caracterizado pela diminuição da produção de ácido clorídrico no estômago, o que faz com que o pH estomacal fique mais alto e leve ao aparecimento de alguns sintomas, como os desconfortos abdominais, arrotos, inchaços, náuseas, diarreia, má digestão, cansaço excessivo, presença de comidas não digeridas nas fezes e aumento da produção de gases. O tratamento para a hipocloridria é recomendado de acordo com a causa da doença, podendo ser o uso de antibióticos, caso ele seja causado pela H. pylori, ou uso de suplementos de HCl juntamente com a enzima pepsina, pois dessa forma é possível aumentar a acidez do estômago. As causas da hipocloridria normalmente são consequências de uma gastrite crônica, e quando aparece junto com a presença do H. pylori, acaba diminuindo a quantidade de ácido presente no estômago e aumentando o risco do aparecimento de úlceras no estômago, tornando os sintomas ainda mais graves. Rapidamente eu vou falar um pouco sobre como proteger os níveis de acidez do estômago. Hábitos alimentares como evitar bebidas que contenham álcool, gás e cafeína, evitar também doces, temperos, alimentos processados e alimentos naturais, evitar cigarros e outros agravantes, porque ele possui substâncias tóxicas, e diminui a saliva e afeta os reflexos musculares da garganta, prejudicando assim a digestão. Evitar também alguns medicamentos, como anti-inflamatórios, do tipo não esteroides. Evitar de se alimentar com alimentos pesados antes do treino. E também ficar ligado aos fatores de risco, no caso, o excesso de peso, hérnia de hiato, entre outros. Antes de finalizar o trabalho, fica aqui um breve resumo que fala um pouco sobre o pH do corpo humano, o estômago, a acidez do estômago e suas doenças, medicações importantes, nível de acidez no estômago e também tem uma referência bibliográfica. Então, para finalizar, fica aqui esse breve resumo que contém um pouco de tudo o que já foi dito anteriormente. E que é importante até para que a gente possa evitar problemas com acidez no estômago. Para finalizar, não menos importante, tá aqui por último, as referências que foram sites utilizados para que essa pesquisa e esse trabalho fossem possíveis de ser feitos. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma conferida, porque é um assunto bem interessante
para nós, estudantes da área de saúde, e eu quero agradecer muito pela atenção de todos.